E aí, gente, tudo bem? Como é que foram na prova hoje aí? Estão ansiosos? Acharam difícil? Olha, eu achei um pouco mais difícil do que a do segundo semestre, do meio do ano. Eu acho que a nota de corte, ela vai ser um pouquinho menos alta, um pouquinho mais baixa. Então, se você não foi tão bem assim, espera até o resultado, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Eu vou fazer acho que em duas partes para não ficar muito grande. Eu vou ou em uma. Vamos ver como é que a gente vai andando aqui. Eu vou fazer sem muita enrolação, mais o que vocês querem saber, tá? No ETEC, gente, para quem está se preparando agora, é muito isso, muito texto, tá? Ele pede aqui para você responder as questões de 1 a 3 lendo esse texto aqui. Primeiro, na primeira questão, você só precisa dos pronomes destacados, ó. Quando ele fala, você sabia que o oceano desempenha um papel fundamental? Ele está falando com o leitor. Na prova eu fui marcando já para vocês, tá? Eu tentei fazer upload mais cedo, mas o YouTube estava com problema, eu não consegui não. Mas vamos lá, você é o leitor, é quem está lendo. Os oceanos nos alimentam, nós. Quando ele fala nós, gente, ele não está falando só dele ou só do leitor. Ele está falando dos dois, ó. Agora, esse terceiro aqui é o básico dos básicos do pronome. Você não pode ir para uma prova sem saber o que é pronome relativo. Se você está ouvindo esse vídeo aqui, aluno meu, pode colocar no 1.5 acelerando o vídeo que dá para entender normal, viu? Você tem que se acostumar com isso aí. Mas vamos lá. Os oceanos nos alimentam, regulam o nosso clima e geram a maior parte do oxigênio o qual respiramos. Percebe que ele está se referindo aqui a oxigênio, ó. Oxigênio o qual respiramos. Por isso que é oxigênio aqui, tá? Então, oxigênio. E o último aqui, apesar de sua importância, sua de quem? Os oceanos estão enfrentando. Ah, tá. Sua importância. Quando ele fala sua importância, aqui ó, ele está se referindo aos oceanos, ó. Tá bom? Por isso que é essa letra A aqui, ó. Gente, na prova do segundo semestre, de 50 questões, se eu não estou enganado, mudou só uma questão do gabarito que a gente passou, tá? Então, assim, é para ser bem próximo ou exatamente o que eu vou passar aqui para vocês. Questão 2. Para alcançar o objetivo comunicativo de um texto, várias estratégias são utilizadas. Elas são escolhidas levando-se em consideração. Ele fala a forma de como você pode fazer um texto comunicando alguma coisa. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta uma análise correta sobre o texto lido. O uso recorrente do presente do indicativo evidencia que as ações realizadas são atemporais, ou seja, verdadeiras e imutáveis. Tanto não é imutável que o texto, dá um pause aí quem não leu, ele está te alertando aqui, ó, sobre o que está acontecendo com os oceanos, as ameaças. Não é imutável, tá bom? O texto, embora informativo, traz frases longas e linguagem difícil. Pelo contrário, linguagem fácil, ó, não é inacessível. Você acha que a ITEC vai colocar um texto com linguagem inacessível para os alunos? Vocês têm que ter essa malícia já. Quem faz o curso tem. Você sempre escolhe a politicamente correta, a mais bonitinha. Vamos lá, vamos ver? Perguntas dirigidas ao leitor, linguagem coloquial são utilizadas a fim de conquistar a atenção para as informações desenvolvidas e despertar. Aí sim, ó. Despertar o pensamento reflexivo. Toda prova da ITEC, eles querem te ensinar alguma coisa, alertar sobre algum problema que está acontecendo. Já teve prova onde foi fonte de energia, essa aqui está falando dos oceanos. Então, lembra que eu falei do politicamente correto é mais bonitinho? Eles querem sim despertar um pensamento reflexivo em você, tá bom? Tem que ter essa malícia aí já, ó. Vamos despertar o pensamento reflexivo.
A narração predomina no texto. Narração, gente, ele tá mais com uma dissertação, mas não é uma narração, não. O narrador procura facilitar a construção das imagens relacionadas às ações dos oceanos expostas por ele. Facilitar a construção das imagens, as ações dos... Ele está falando mais das ações dos humanos aqui, ó, no texto, em relação aos oceanos, do que a ação dos oceanos em si. Tem texto nessa prova falando do oceano, mas aqui ele quer que você cuide dos oceanos, ó. Ele fala das ameaças, atividade humana, quer ver? Danificando. Ele está falando da atividade humana, não dos oceanos. A hashtag utilizada pelo autor fere a gramática. Gente, isso aqui é uma forma da ITEC, os vestibulinhos serem atuais, usando hashtag, tá? Normativa adequada ao gênero desenvolvido, pois o texto deve circular em canais de comunicação formais. Aonde no texto falou que deve circular em canais de comunicação formais? Como revistas científicas. Revistas científicas têm dados científicos. Aqui ele está tentando abrir sua mente para um problema. Não deixa a ITEC fazer você viajar, tá? Essa é uma dica que eu dou. Não deixa ela fazer você viajar. Presta atenção. Não foi falado isso no texto. Então, deixa isso para lá. Não pode ser. 3. Gênero textual é um conceito adotado para definir os textos que circulam em nossa sociedade. Cada gênero cumpre uma função diferente e deve se adequar ao contexto comunicativo em que está inserido. Analisando o texto apresentado, conclui corretamente que se trata de notícia. É um jornal que está pegando? Ele está narrando uma notícia, gente? Não, né? Ele fala fatos, mas não é uma notícia. Entrada de enciclopédia por expor dados objetivos em linguagem denotativa. Denotativa refere-se a dicionário. Conotativo é mais coloquial, ele está sendo mais coloquial no texto. Crônica, por tecer comentários pessoais. Não, ele está dando fatos para você. Não é o que ele acha. Ele está dando fatos da atividade humana e alertando você sobre a importância de cuidar dos oceanos. Anúncio publicitário? Não, né, gente? Ele está tentando te vender alguma coisa? Convencer os consumidores a comprarem produtos feitos de materiais reutilizáveis? Não, gente. Campanha social agora sim. Por apresentar informações a fim de mobilizar o público sobre a necessidade de proteger os oceanos. Lembra que eu falei, gente? Qual que você vai? Na mais bonitinha, na mais politicamente correta. Vocês vão acertar a maioria das questões assim. 4. De acordo... Tá vendo? Vocês vão ler muito isso aqui nas provas da ITEC, ó. Quem está estudando agora. De acordo com o texto, tá bom? Aí ele fala, os oceanos se dividem em 3 tipos. Os abertos, fechados, continentais e abertos, não é os oceanos, ó. De novo, se você não leu, dá uma paradinha aí. Nem toda porção de água é chamada de oceano. Existem mares, canais, golfos. Aí ele fala da diferença. Entre os tipos de mares existem os abertos, os continentais e os fechados. Então ele está falando de mares, não de oceanos. Os mares são mais profundos que os oceanos, cujas profundezas são conhecidas. Primeiro, que a profundeza do oceano não é conhecida porque a gente não tem aparelho para chegar até lá. Mas se quem lê o texto aqui, o oceano ocupa grande... Ó, eu já destaquei aqui, tá? O que ocupa grande extensão e são profundos são os oceanos, gente. Ele inverteu, ele falou que são os mares, ó. Não. Ele colocou mar no lugar de oceano, oceano no lugar de mar. C. Os termos oceanos e mares são sinônimos. Não, gente, ó. O limite... Muitas pessoas utilizarem as palavras mar e oceano como se fossem sinônimos. Tá vendo? Ele está te alertando que não é sinônimo. Não é sinônimo. Os mares concentram todas as águas existentes no planeta Terra. Daí o nosso planeta azul. Não, gente. Primeiro que o que é maior não é o mar, são os oceanos. E outra, não tem só mar e oceano. Tem rio, tem lago. Concentra todas as águas? Não, né? Tá vendo que não é certo? Você percebe que não é certo?
E os oceanos se diferenciam dos mares, pois aqueles. Aqui você tem que saber pronome, tá? Quando você menciona duas coisas na frase, ó, ele menciona oceano e mar. Quando ele fala este é o que está mais próximo de você. É isso aqui, ó. Eu acabei de afirmar essa frase. O que está mais próximo de mim? Pensa que eu acabei de falar ela. Os oceanos se diferenciam dos mares. A última que eu falei é mares, então mar é estes. O mar são estes. Aquele é a referência que você fez primeiro, ó. Oceanos. Os oceanos se diferenciam dos mares, pois aqueles, os oceanos, têm maiores extensões que esses. Pronto. Difícil, gente. A ITEC mesmo te dá a resposta. Olha o que eu selecionei para vocês aqui. A ITEC mesmo dá a resposta para vocês para responder as questões de 5 a 6. Estamos longe de compreender a complexidade dos oceanos. Nesse sentido, Aquaman, herdeiro do trono de Atlantis, percebe como a ITEC tenta ser atual? Tem filme sobre isso, não tem? Que vocês gostam aí? Eu não cheguei a ver, mas foi com o Momoa lá, né? Nesse sentido, Aquaman, herdeiro do trono de Atlantis, está entre os super-heróis que mais têm conhecimento sobre essa parte do nosso planeta. Até que enrolação. Além disso, o personagem já apareceu em filmes promovendo a coexistência entre diferentes povos, bem como a preservação do meio ambiente. Aqui já ficou interessante. Nas suas histórias, existem relatos de que o herói é capaz de atingir a velocidade de 3.000 metros por segundo. Fica tranquilo que ele vai dar uma questão bem chatinha para você disso aqui. Quando está nadando, o que exigiria um gasto de 240 milhões de quilocalorias a cada segundo. Percebe como é impossível? Mas no filme tudo bem, a gente aceita, são os heróis, né? Também gosto. Cada alternativa apresenta um resumo biográfico. Assinale aquela em que se identifica a mesma mensagem positiva defendida pelo Aquaman. Qual que é a mensagem positiva defendida por ele? Coexistência de povos, preservação do meio ambiente. Né? Aqui, ó, vamos lá. Getúlio, Vargas. Eles sempre dão um jeito de colocar Vargas na prova, mesmo quando não é, né? A ITEC ama a Era Vargas. Gente, dessa vez não caiu história, mas fiquem espertos, tá? Entre suas realizações, instituiu uma série de direitos dos trabalhadores. Tá, legal, direito dos trabalhadores. Tem a ver com coexistência do povo e preservação do meio ambiente? Não, né? Maria Esther, conhecida como Rainha do Tênis, está sendo considerada um exemplo de como superar dificuldades. Tem a ver com coexistência de diferentes povos e preservação do meio ambiente? Gente, sempre não. Vocês têm que ter o texto em mente, gente. Não é o que a gente acha só, tá? A maioria das questões é texto. César Augusto Cielo, ele fala do nadador lá, prova mais rápida de natação, está entre os atletas brasileiros com mais medalhas. Bom para ele, né? Em campeonatos mundiais de qualquer porte. Aqui acho que alguém pensa, nossa, Aquaman, o nadador. Não, mas gente, não. O que ele perguntou, gente? Mesma mensagem, ó. É o que eu falo para os meus alunos. Seleciona o que ele perguntou. Não sai fazendo aí, porque a gente pode se confundir no meio. D. Isabel Cristina Leopoldina Augusta. A princesa Isabel foi responsável pela assinatura das leis do ventre livre e Áurea, que, respectivamente, libertava os filhos dos escravizados nascidos do Brasil e abolia a escravidão do país. Aqui já dava para dar uma confundida, porque ele falou a coexistência de diferentes povos. Só que não fala de preservação do meio ambiente, né? Aqui seriam os negros coexistindo com os brancos, né? Não tem mais esse negócio de escravidão. Então não seria um absurdo, mas vamos ver aí. Bruno da Cunha Araújo Pereira, indigenista brasileiro, dedicou-se à proteção dos povos indígenas, combatendo ações ilegais de invasores, como garimpeiros e madeireiros, a fim de promover a garantia dos direitos desses povos. Olha lá, coexistência de diferentes povos. Aqui ele está falando do indígena. Você está dando aqui, tentando preservar para o indígena, essa autoridade aqui, saúde, educação e autonomia.
E ao mesmo tempo, você tem preservação do meio ambiente, porque você está tentando combater aqui garimpeiro e madeireiro. Então tá muito mais para a letra E aqui, ó. Tá bom? 6. Ignora esses riscos aqui, viu, gente? É só ter aqui, ó, 3.000 metros por segundo. Ele quer saber aqui, ó, o peixe mais rápido nada nessa velocidade. Aí ele fala assim, mas imagina que o Aquaman fosse nadar na velocidade máxima mencionada aqui acima, 129 km por hora. Aquaman gasta em milhões de quilocalorias por segundo aproximadamente. Gente, esse aqui é quem sabe fazer proporção, entendeu? Se você sabe fazer proporção, você não erra. Por quê? 3.000 metros por segundo, ele gasta 240 milhões de quilocalorias. Coloca aqui, ó, 3.000 metros por segundo, 240 milhões de quilocalorias. 129 km por hora, ele vai gastar quanto? Só que, gente, isso aqui é básico, hein? Você tem que saber, até quase dei uma confundida aqui, ó, porque eu vou tão confiante nisso. Opa! Quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Então você vai ter que dividir esse valor aqui por 3,6, tá? Ignora essa aqui, gente. Você vai multiplicar em cruz. Gente, lembra que dá pra... Antes de dividir por 3,6 aqui, 3.000, você pega o 3, ó, corta com 24, fica 80, ó. 8, 16, 24, aqui fica 1.000. Vou pôr a calculadora aqui, 129 dividido por 3,6. 35,8, tá? Ele vai multiplicar o 80, que eu não vou nem fazer assim para não confundir vocês, tá? Eu vou fazer direto. Isso aqui é conta, gente. Ele está querendo saber, vocês sabem fazer uma divisão, uma multiplicação, quando o número não é tão fácil? É isso que ele está fazendo aqui. Porque lá no ensino médio você vai ter que saber, né, gente? Ó, isso aqui em amarelo é minha regra de 3. Então vamos ver se é isso mesmo? Eu peguei 129 km por hora e multipliquei por 3,6. Deu isso aqui, 35,8 mais ou menos. Esse 35,8 metros por segundo, porque eu converti, vai multiplicar o 240. $8.600. O x vai multiplicar o 3.000, então 3.000 vai passar dividindo. $2,86, aproximando aí 2,9, tá? Mas era uma continha meio chata, gente. Vocês têm que saber, quando ele falar isso aqui, e ele fala muito, aproximadamente, vai ter uma outra questão aqui que eu vou comentar legal isso aqui. É aproximadamente. Por que você não converteu os 3.000 metros por segundo, você não multiplicou por 3,6 para ficar quilômetros por hora? Porque lê aqui, ó. Ele quer por segundo, porque eu li aqui, ó, porque ele pediu dessa forma. Se ele quisesse por hora, eu teria multiplicado isso aqui por 3,6 para achar em quilômetros por hora. Tá bom? Então, questãozinha chata, viu, gente? Continha, tive que usar a parte de trás lá, chata pra caramba. Pode ver que eu tentei aqui, ó, multiplicar por 3,6 aqui, ó. Mas, ó, tem que ler, gente. Olha a importância de ler. Você perde um tempão para depois ter que converter de volta. O gasto calórico mencionado no texto está relacionado, entre outros fatores, à força de arrasto. O que ele está fazendo aqui, gente? Ele está vendo assim, ó. Eu sei que vocês não conhecem isso aqui, força de arrasto. A maioria não. Mas se eu te dar uma informação nova, você consegue entender e usar? Vamos ver? Que é uma força de resistência que atrapalha o movimento de um corpo em um fluido. A força de arrasto, por sua vez, é diretamente proporcional à densidade do fluido. Tá, até aqui. Sabendo que a densidade da água do oceano aumenta com a profundidade, agora sim, a maneira mais eficiente que o Aquaman
para o Aquaman, para que o Aquaman reduza seu gasto calórico sem diminuir a velocidade, é nadar. Ó, gente, ele já te deu. A força de arrasto é uma coisa aqui que eu nunca tinha visto. Ela é diretamente proporcional à densidade do fluido. E a densidade da água do oceano aumenta com a profundidade. E aí? Se é mais fundo, gente, é mais denso. Ele não falou que a força de arrasto é diretamente proporcional à densidade do fluido? Então, se é mais fundo, é mais denso, mais força de arrasto. Então, ele não pode ficar no fundo, ele tem que ficar próximo à superfície. Tá bom? Por isso. Interpretar. A ITEC quer saber se você vai ser um bom aluno lá. Se você consegue interpretar isso aqui. Se você não conseguiu, não se sinta um mau aluno. É treino. Ninguém nasce sabendo interpretar e fazer. Por isso que a gente tem turma de extensivo, turma de semi-extensivo, turma de intensivo, para treinar o pessoal. Se é a primeira vez que você está vendo, eu entendo que não é tão simples assim. Esse aqui, gente, ó. Eu não coloquei? Eu coloquei no vídeo de revisão de véspera da ETEC. Eu falei sobre teia alimentar, tá? Isso aí tem que saber, gente. Ecologia é uma parte muito importante, assim, da biologia. Sempre cai alguma coisa. Então você tem aqui o fitoplâncton como produtor. Quando você anda uma setinha, ó, consumidor primário, consumidor secundário, andei outra setinha. Andei uma setinha, consumidor primário, esse cara aqui. Andei mais uma setinha, consumidor secundário, esse cara aqui. Andei mais uma setinha, consumidor terciário, esse cara aqui. Tá vendo que eu coloquei os números aí? Olha a foca, ela pode ser consumidor secundário ou pode ser consumidor terciário, depende de onde você está vindo. Simples assim, gente, é só contar. As relações alimentares entre diversos tipos de organismos. Tá, ele fala uma história aqui. O que ele quer saber? Considerando a teia alimentar apresentada, o que é correto afirmar? As lulas são consumidores terciários. Vamos ver a lulinha aqui. 1, 2, 3. A lula é consumidor terciário, tá certo? Pois se alimentam de leões marinhos, orcas e pinguins. Ela só se alimenta de peixe pequeno, gente. Quem é ela para se alimentar de uma orca? Imagina, uma lulinha. Coitado do lula molusco, né, gente? Aí não dá. Ele é consumidor terciário, sim, mas não porque ele se alimenta de leões, orcas e pinguins. Porque ele está nessa cadeia aqui, ó. Fitoplâncton, zooplâncton 1, peixe pequeno 2, lula 3. É por isso. Os seres do zooplâncton, aqui, constituem o primeiro nível trófico, gente, e formam a base das cadeias alimentares aquáticas. Não, esse cara aí é esse aqui, ó. Fitoplâncton. Gente, ele não colocou um terrestre com graminha, porque fica fácil demais, né? O que todo mundo vê. Mesmo assim, não foi muita dificuldade, né? As focas apresentam diferentes hábitos alimentares e ocupam diferentes níveis tróficos. E a foquinha? Por que diferentes hábitos alimentares? Ela come o crio, que eu não sei o que é, nunca vi, e come peixes pequenos. Então, realmente, diferentes hábitos alimentares. Eu estou falando da foca. E ocupam diferentes níveis tróficos. Verdade, ó. 1, 2, ela está ocupando 2. 1, 2, 3. Ela está ocupando 3, ó. Ela ocupou o 3 aqui e o 2 aqui. Depende do jeito que você olha. Verdade, é a letra C. D. Os peixes pequenos e o crio pertencem ao mesmo nível trófico. Vamos ver. Crio, nível trófico 1. Peixes pequenos 1, 2. Não pertencem ao mesmo nível trófico. E o extermínio dos pinguins ocasionará a diminuição da população de orcas, pois estas se alimentam daqueles mamíferos. Eu achava que sim também, viu? Se eu não soubesse, eu não. Se me perguntasse, eu achava que se alimentava, mas a orca não tá comendo pinguim, ó. Pelo menos nessa teia apresentada aqui, ó, não tem nenhuma setinha de cá pra cá. Se tivesse, sim, seria certo. Aí, se você tira um que é alimento da orca, pode ser que impacte na população das orcas, porque elas vão ter menos alimentos.
Não é o caso, não tem seta aqui. Percebe? Gente, eu não sei tudo que está na prova também. A ETEC está me dando dados novos, eu tenho que ver o que ela está me dando e analisar, só isso. Eu falo para os meus alunos, você tem que ter duas coisas para fazer prova ETEC. Paciência de ler todos esses textos que eles vão dar aqui. E detetive, para procurar no gráfico, na imagem, no texto, as respostas. Pode ver, ó, tá vendo que eu estou marcando aqui? As respostas estão no próprio texto. Até aqui, você precisava de um conhecimento de casa? Só o 3,6 aqui da matemática, né? Nós estamos aqui chegando na 9 já. Em relação aos seres vivos da teia alimentar marinha apresentada, de novo ele vai perguntar da teia. É correto afirmar: os seres do zooplâncton e dos copépodes são macroscópicos. Ó, copépodes são microcrustáceos, então não são macroscópicos. Eles muito menos o plâncton, né, gente? Lembra do plâncton do Lula Molusco? Ele não é macroscópico, do Bob Esponja lá, né? 9b. Os seres do fitoplâncton são vegetais que sobrevivem nas regiões escuras dos oceanos sem a incidência de raios solares. O fitoplâncton é o produtor, gente. Ele precisa fazer o que eu falei para vocês na revisão de biologia. Eu não sei porquê, eu não sei quem faz, mas a ETEC, assim, ela ama alguns temas, mas ama de paixão. Um desses temas é esse aqui, fotossíntese. Ela dá um jeito de cobrar isso aqui. Não sei porquê, não sei como, ela dá um jeito. Para esse ser um produtor, gente, ele precisa fazer fotossíntese. Você não faz fotossíntese sem luz do sol, né? Precisa da incidência dos raios solares. Por que se na hora que você marcou, Leonardo? Porque eu não tinha achado a resposta. Eu pensei, será que eles conseguem fazer sem? Nunca vi isso. Fotossíntese precisa de luz. Porque eu li aqui, ó. Acho que foi a maioria de vocês. Deve ter passado isso. A baleia azul é um mamífero sem dentes. Vocês sabiam que ela era sem dentes? Nunca ouvi falar, eu achei que ela era com dente. Que ela mastigava as coisas. Que filtra a água do mar de onde retira grandes quantidades de alimento. Aí você fala, tá, mas como é que você marcou certo? Eu já vou falar para vocês como. Os peixes pequenos e as lulas competem com a baleia azul e com as focas pelo seu alimento. Peixe pequenos e lulas competem com a baleia azul e com as focas para seu alimento. Ó a baleia azul aqui, ó. Tá olha aqui, ó, a baleia azul em fitoplâncton cria o baleia azul. Tá competindo com esses caras aqui? Não. Ó, um tá desse lado, um tá desse lado. Por isso, essa é a beleza das teias alimentares. Não tá competindo. Não nesse caso, poderia estar, mas não está. Quem está competindo aqui, ó, a foca e a baleia azul estão competindo pelo crio aqui, ó. Tá vendo que o crio pode ir tanto para cá como para cá? Aí sim está competindo, tá bom? Tá vendo, gente? Eu já sabia disso? Não. Isso aqui eu estou descobrindo agora junto com vocês, junto com a prova. Os pinguins se alimentam principalmente de copépodes e de peixes pequenos. Não, pinguim se alimenta principalmente de lulas. Aqui a setinha. Então tá errado. Aí eu vi, né? Aqui tá errado. Tá errado. Tá errado. Sobrou esses dois. Entre fotossíntese sem raio solar e baleia ascendente, eu fui na baleia ascendente. Porque não consigo conceber fotossíntese sem raio solar, não tem como. Não que eu saiba. Então eu fui na C, por isso, por exclusão. Eu não sabia que a baleia azul era um mamífero sem dentes. Mas vamos lá. 10. Leia a tirinha.
Às vezes tenho vergonha do meu tênis. Na escola, filho? Não, na rua. Quando vejo crianças descalças. Na narrativa apresentada, o personagem Armandinho demonstra ter uma habilidade importante para a vida em sociedade ao expressar humildade, gente, já que não se importa. Ele mostrou que se importa. Vergonha, porque deve caminhar na rua. Não, a vergonha não é porque ele deve caminhar diante dos colegas, é porque ele vê criança descalça. Empatia, ó, a politicamente correta que eu falei pra vocês, pois se conscientiza, ó, é tudo que a ITEC quer de você. Se conscientiza sobre a realidade daqueles em condições diferentes da sua. Perfeito. Acanhamento. Por que acanhamento? Ele tá falando com o pai dele. Oh, acho que é o pai dele, né? É, que filho. Não tem acanhamento. Autonomia, pois diante do constrangimento de ver criança descalça, ele doa seu tênis. Algum lugar você viu ele doando tênis? Se não tá no texto, não tá na tirinha, esquece, gente. Questão 11. Essa aqui também é meio estranha. Examinando a charge, é correto afirmar que ela representa. Tem um esgoto sendo jogado aqui. Tem uma pessoa de uma ONG, ó, Greenpeace, tentando ajudar os peixes aqui porque eles não estão conseguindo respirar, ó, de tanta poluição. Tá vendo? Eu só tô vendo o que tá na charge. Examinando a charge, é correto afirmar que ela representa hostilidade do ambiente marinho. Não, o ambiente marinho não é hostil. O que é hostil é derramamento de esgoto aqui. Ó, peixinho morto. O cenário apocalíptico de um vazamento nuclear, gente. Não. Tá vendo alguma coisa nuclear aqui? E as consequências de uma sociedade sem ONGs. Ó a ONG aqui, ó. O resultado de uma sociedade ambiental sustentável. Não, não é sustentável. Você está jogando lixo no esgoto. A poluição de mares e rios, que coloca em risco a manutenção da vida nesses ambientes e gera a necessidade de intervenções protetivas. A intervenção aqui é o moço aqui. Lembra, não é a mais politicamente correta? Olha quantas você acerta assim. E a urgência com que o curso dos rios deve ser alterado. Alguém falou de alterar o curso do rio para garantir a sobrevivência de peixes. Não, gente, não adianta alterar o curso do rio, você está derramando lixo aqui no rio, ó. E o pessoal daqui que não teve o curso alterado? Não faz sentido. 12. Esse aqui eu fiquei meio chateado, porque normalmente isso não acontece. Os textos que a Hightech dão ajudam você a resolver. Ela quer, inclusive, que você tenha essa habilidade. Mas ela fala aqui do tsunami, do desastre natural, dá um monte de dado que você não usa pra nada. Por isso que eu falei, tem que ter paciência nesse dia da prova. As origens desse fenômeno, aquecimento anormal, movimento de rotação e translação do planeta, sei lá, nunca vi relacionado. Se fosse assim, ia ter toda hora, né? A não ser que algum fenômeno específico que eu não conheço. As ações de correntes marítimas frias, não. Tremores sísmicos no assoalho oceânico ou vulcanismo. Quando uma placa mexe e colide com outra, por exemplo, ou levanta, é uma das principais formas de originar o tsunami. Mas isso aí você teria que saber de fora, realmente. Essa é uma daquelas. Nem todas as questões da ITEC você consegue resolver só com o que está na prova. Essa é uma. Você teria que saber esse conhecimento geral aqui. É mais geografia, né? Leia o texto para responder das questões 13 e 14. A primeira parte se refere à questão 13 e a segunda parte, questão 14. Sobre o processo de absorção física de sequestro de carbono, é correto afirmar que ocorre predominantemente. Devido à circulação das águas oceânicas causada pela diferença de densidade das massas entre as massas de água.
Essa diferença de densidade entre as massas de água. Essa circulação é relacionada às alterações de densidade de uma massa de água por causa do seu aquecimento ou resfriamento, e dos processos de evaporação, de precipitação, chuva, neve, da influência da descarga fluvial e da formação de gelo na superfície do oceano, que alteram a salinidade da água. Essa movimentação é predominante no oceano profundo. Ó, com essa informação, você já tira a próxima costa. É no oceano profundo. E não transporta somente água, mas também calor, sal, oxigênio, dióxido de carbono, nutrientes e outras propriedades. Nota que na alternativa E ele fala disso aqui, ó. Mas esse aqui está relacionado à captação biológica. Percebe? Ele deu uma misturada. Devido à circulação de água e outras substâncias, como em temperatura constante, gente. Não, ó. Aquecimento e resfriamento. Por que eu estou falando isso? Porque ele está perguntando da física, absorção física. É correto afirmar que ocorre predominantemente em águas profundas, beleza, devido à circulação da água que promove o transporte de nutrientes pelo oceano. Realmente, devido à circulação, deixa eu mudar aqui. Ó, devido à circulação das águas e não transporta somente água, mas também nutrientes. Por isso está com muito cara de letra B, né? A D. Em águas profundas, devido à alteração de densidade da água promovida pela variação de temperatura, até aqui tudo bem. Aqui não. E de salinidade da água. Perceba aqui, ó. Cadê a salinidade? Que alteram a salinidade da água. Isso é uma consequência, não é uma causa. Nessa alternativa, promovida pela salinidade da água, ela seria uma causa, mas ela não é uma causa, ela é uma consequência. Tá vendo? Altera a salinidade da água. Então não pode ser, né, gente? Letra B. 14. No processo de absorção biológico do sequestro de carbono A. Aqui, ó. Tava no vídeo de revisão, deixei aqui. Olha como ele ama fotossíntese. Segunda questão que eu estou vendo fotossíntese. A retirada do dióxido de carbono da água pelo fitoplâncton por meio de fotossíntese formando glicose. Fitoplâncton retira CO2 para realizar o processo da fotossíntese. Beleza. Alguns animais marinhos convertem CO2 com água em carbonato de cálcio presente. Gente, fotossíntese produz oxigênio e glicose. Isso aqui é o que eu falei no vídeo de revisão. Você tem que saber o que é fotossíntese para fazer prova da ETEC. Eles amam. Você tem que saber o que é usado, CO2, luz solar, o que produz oxigênio, glicose. Isso aqui vocês tinham que saber, não tem desculpa. Animais marinhos que convertem carbonato de cálcio em bicarbonato. Não, ó. CO2 com água em carbonato de cálcio. Não está falando isso. A formação de recifes de corais devido à alteração da salinidade. Não, isso aqui é da primeira, do físico. Transporte de nutrientes para o zooplâncton a fim de realizar fotossíntese e constituir suas conchas. Desde quando o zooplâncton tem concha? Alguém sabe disso? Não sei não. A preservação da salinidade da água devido à formação de gelo. Isso aqui está falando da primeira, a ebulição, a precipitação. Não viaja, gente. Se ele falou aqui que ele quer processo de absorção biológico, você olha para o processo de absorção biológico. Eu sei que está aqui no texto, mas aqui ele se refere ao físico. Não deixa ele misturar na cabecinha de vocês, não. Tem que aprender a ser detetive, ter esse olhar, entendeu? 15, ó, porque que eu falei que tem que ter paciência. Já tem outro texto. Leia a reportagem. O que ele quer saber?
Sobre o fenômeno descrito no texto, é correto afirmar. De novo, ele quer saber se você sabe ler o texto. Ó, dá uma pausada aí e lê o texto, gente. O sargaço, às vezes chamado de floresta tropical dourada flutuante, quando se dispersa em águas abertas, serve como um importante viveiro para filhotes de tartaruga e um refúgio para centenas de espécies de peixes. Até aqui tudo bonito. No entanto, a adversativa, ele chega a prejudicar a passagem dos navios, tanto pelos problemas que acarreta para suas hélices e para seus motores, como pelo bloqueio ao deslizamento dos cascos. Ó, é correto afirmar que as algas sargassos, em grande quantidade, podem causar problemas na navegação ao prejudicar as hélices e motores dos navios, além de emitir mau cheiro devido à decomposição dessas algas acumuladas na praia. Ele fala de mau cheiro aqui. Outro problema, quando chega às praias, começa a apodrecer, emitindo sulfeto de hidrogênio, um gás que cheira a ovo podre. Então percebeu que tem as duas coisas? Tem esses dois parágrafos na alternativa? É a C, gente. Então aumenta a taxa de gás carbônico pela fotossíntese. Gente, fotossíntese aumenta o O2, né? Não o gás carbônico. Ele retira o gás carbônico do ambiente. Lembra do ciclo do carbono que eu falei na revisão de véspera? Vegetação densa formada por caules, raízes e folhas entrelaçadas. Na verdade, os caules aqui eles são para cima, né? Justamente para absorver o oxigênio. Deixa eu ver. Não tem nada a ver. Ó, as algas são utilizadas como matéria-prima na fabricação do papel. Antibiótico? Papel, beleza. Sabão, cosmético, material de construção e biocombustíveis. Ele falou antibiótico? Reciclagem do lixo, ele falou isso? Gente, tá no texto? Não, então não tá certo. Provou denominado maré vermelha. Não, na verdade aquele dourado, né? Floresta tropical dourada flutuante. Esse é chamado assim, não falou que é chamado de maré vermelha. Tá no texto? Não. Não tá no texto, não viaja, gente. 16. Lá, de novo. A partir das informações apresentadas, o que dá para concluir? Ele fala aqui da restauração dos estoques. Gente, aqui você vai na alternativa politicamente correta. Ó, o sequestro de carbono pode se concluir o sequestro de carbono quando crustáceos e ostras fazem processos de descalcificação, acelerando os efeitos da mudança climática. Gente, descalcificação tem alguma coisa a ver com mudança climática? A eliminação de metais pesados nos ecossistemas aquáticos marinhos é pouco prejudicial aos animais marinhos. A eliminação dos metais pesados nos ecossistemas aquáticos marinhos é pouco prejudicial aos animais marinhos. Peraí que eu não estou entendendo essa. Pode-se concluir corretamente. A eliminação de metais pesados nos ecossistemas aquáticos marinhos é pouco prejudicial aos animais marinhos. Na verdade é bom, né? Você está eliminando metal pesado em decorrência de seus resistentes e especializados sistemas de filtração. Não, gente, isso é questão de impureza. Metal pesado tem que ser eliminado, porque ele entra no corpo dos animais, do peixe, e não sai mais, é igual no nosso. Por exemplo, o mercúrio, ele substitui o cálcio no seu osso e não sai mais. Se você come o peixe com metal pesado, você agora está com metal pesado. A poluição dos oceanos causada por substâncias tóxicas utilizadas nas atividades de mineração
A poluição dos oceanos é benéfica, gente? É politicamente correto? A pesca predatória ocorre quando a remoção de uma espécie de peixe é feita em um ritmo maior do que a taxa de reprodução da espécie para repor sua população. É verdade. Se você está retirando peixe mais do que eles conseguem se reproduzir, é uma pesca, exatamente a definição de pesca predatória. Percebeu que ele deu o problema aqui para você? E os plásticos, dentre os diversos tipos de poluentes que afetam os mares, têm grande vantagem. Gente, plástico tem vantagem? Permanece pouco tempo no ambiente, gente. Centenas de anos, né? Ou sei lá, acho que mais, né? Eu lembro que é um absurdo, assim. Não sei se é milhões, é muito. Mas vantagem não tem e pouco tempo não permanece. Alternativa D. 17. A melhor forma de minimizar esse impacto. Que impacto? O oceano é um corpo contínuo de água salgada, que recobre mais de 70% da superfície terrestre. Sua importância para a vida no planeta é significativa. Porém, todos os dias são despejados nesse corpo d'água milhões de litros de esgoto. Aí, ó. Despejados. Não tratados. Esse despejo constitui-se uma grande ameaça para a vida marinha, bem como para as pessoas que vivem e tiram seu sustento das águas. A melhor forma de minimizar esse impacto. Gente, olha as alternativas. Despejar esgoto nos rios. Lançar esgoto nos lençóis. Armazenar os esgotos sanitários nas lagoas costeiras. Jogar esgoto nos lagos de... Gente, não tem que despejar em lugar nenhum. Esgoto, você trata ele. Tratar o esgoto antes de despejar no oceano. Então não despeja ele em lugar nenhum. É senso comum. 18. A poluição marinha é um problema cada vez mais grave em todo o mundo. É medida que aumenta sistematicamente todos os anos, por conta do descarte irregular de diferentes tipos de resíduos e por conta da falta de medidas sustentáveis. No entanto, esse problema pode ser revertido ou pelo menos amenizado por meio de medidas mais responsáveis do ponto de vista ambiental. Assinale a alternativa que apresentações as quais indivíduos e empresas deveriam adotar para evitar poluição marinha. Lembra que eu falei para vocês? O que é politicamente correto? Utilização de microplástico, gente. Você vai usar plástico? Não. Descarte do lixo reciclável em locais inadequados? Isso é politicamente correto? Substituição de copos e talheres e canudos e garrafas descartáveis por produtos reutilizáveis, a fim de preservar os ecossistemas durante sua vida útil e também após o descarte. Exato, se você usa só descartável, vai se acumulando. Não pode ser, entendeu? Por isso que essa alternativa está correta. Você não tem que usar o descartável, você tem que usar o reutilizável de preferência. Para o propósito aqui. Ações que deveriam ser adotadas. Utilização de sacolinhas plásticas, gente? Não, né? Estimula a produção de objetos descartáveis? Não. Estimula a produção de objetos reutilizáveis, recicláveis. Aqui é mais uma daquelas que você tem que saber de antemão, tá? As grandes navegações, tema importante aí de história. Mas perceba que tem alguns detalhes que vai te ajudar. É a expressão usada para falar da exploração do Oceano Atlântico. Então, quando tiver o Oceano Pacífico, você não vai colocar, né? Ó, Pacífico. Acho que tem outro que domínio, ó. Entre as consequências das grandes navegações, domínio espanhol nos oceanos Atlântico e Pacífico. Aqui ele fala Atlântico, gente. E a imposição de condições políticas, a colonização da Antártida, não, das Américas, né, gente? Descoberta de territórios desabitados, desabitados, mais ou menos, né? Lembra que tinha os índios? Alguns locais sim, outros não. Como a Oceania, gente. Gente, isso aí tá no meu curso lá. Não, você tem que saber onde que fica, quais são os continentes e onde ficam, tá? Realmente, a Oceania fica lá no sul, mas do outro lado do globo, né?
Não tem nada a ver com as grandes navegações. Fica no lado leste. A nossa América fica do lado oeste. D. O avanço da Inglaterra sobre territórios conquistados pelos portugueses. Tudo bem. Guerra dos 100 Anos, gente. Isso aqui é uma briga lá na Inglaterra com a França. Não tem nada a ver. Assinatura do Tratado de Tordesilhas e a chegada dos portugueses ao território do Brasil. Muito mais para essa aqui, né? Tratado de Tordesilhas, quem fez a última prova tinha alguma coisa lá falando sobre isso, os bandeirantes. Por isso que é importante estudar a última prova, tá, gente? Aqui era bem direto, analisando os gráficos, o percentual do comércio mundial realizado por meio de transporte marítimo. Ele está falando da importância do transporte, ó, dos meios de transporte, em especial marítimo. Quando você tem um gráfico e alternativa, você testa um por um. Percebe que eu fui testando? Ó? Por exemplo, se em 2010 para 2019, aumentou 10,5%. O transporte marítimo era 67,5%, caiu para 57%. Ele está falando do marítimo? Diminuiu, né? Ultrapassando aquele efetuado pelo transporte aéreo. De 2010 para 2019, o transporte marítimo, gente, que é essa parte aqui, diminuiu, tá vendo? 67,5 para 57. Gente, é só olhar o gráfico, não tem muito o que dizer aqui. Olha a alternativa A. Em 2010 foi maior que o dobro da... Aqui é matemática. Maior. Em 2010 foi quanto? 67,5. Matemática. Maior. O que é o dobro? Você multiplica por 2. Do que? Da soma dos percentuais do transporte aéreo e dos outros transportes. A soma dos outros é 32,5, 22,2 mais 10,3. Então tem que ser maior que o dobro de 32,5. Quanto que dá isso aqui? É que eu fiz aqui, ó, 65, gente. 67,5 é maior que 65? Sim. E assim na equação é verdade. Alternativa letra A. Eu testei as outras aqui, como vocês podem ver, só para garantir, para mostrar para vocês. Tá vendo? Aqui você vê que a palavra tá errada, então só se analisando um por um, tá bom? Essa é a alternativa A, matemática pura. Dá para dizer que é difícil, gente? Não, né? Uma equação simples aqui. Ó, eu vou parar na 20 e nos próximos vídeos eu continuo aí para não ficar muito maçante para vocês, tá? Próximo a gente começa aqui, ó, questões de 21 a 22. Por enquanto, um abraço a todos. Qualquer dúvida, se você discordou, achou que alguma coisa está errada ou diferente, fala aí no comentário que a gente discute. Grande abraço e até o próximo vídeo, gente.